Fala, guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e no vídeo de hoje vamos falar 10 fatos sobre Saint Seiya The Lost Canvas. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal, e falamos de mais sem mais enrolações, bora pro vídeo! Número 1. Beta. No capítulo 3 do mangá de The Lost Canvas, pela primeira vez, todos os Cavaleiros de Ouro são apresentados. Contudo, você vai perceber que muitos estão com um design bem diferente do que ficariam depois. Claro, temos toda a questão da evolução do traço da autora, óbvio que na maioria das vezes o traço do início dos mangás é bem diferente de todo o resto da história. A primeira coisa a se notar é que todos parecem estar com a aparência mais infantil e arredondada no rosto. Já já eu vou comentar isso de novo. Os destaques principais com certeza são o card de escorpião com todos seus traços brutos ainda não existindo, o Albafka, que está com o cabelo todo diferente, bem mais parecido com a Afrodite de peixes, incluindo o lábio avantajado que o Afrodite tem. Lembrando que esse lábio criado pelo Kurumada é um aspecto de beleza, ele não fica fixo. Por último, temos Regulus, que não dá pra decifrar se a Shiori criou ele pra ser o mais novo dos cavaleiros aqui, já que comparando-o com os outros cavaleiros, ele aparenta ser tão velho quanto os outros, além de seu rosto lembrar mais o Aioria. Vocês podem dizer: ah, Sérgio, essa reunião dos Dourados acontece no tempo que Tema chega no santuário. Ou seja, depois tem uma passagem de tempo e eles podem ter mudado. Assim, pode ser isso, mas não justifica o Regulus, que em teoria tem a mesma idade de Tema e Yato, por exemplo. Então não teria como ele ter essa aparência madura aqui. Logo, passagem de tempo não justifica muito não. O interessante é que mais pra frente na história, essa cena é refeita no Gaiden do Xion, com a maioria dos Dourados com suas aparências finais, incluindo o Regulus agora aparentando uma idade jovem. Porém, a Albafka continua com um cabelo parecido com a Afrodite. Vai entender. Número 2. Qual é o gêmeo? Nessa mesma cena que eu comentei, inclusive que existe no anime, o Dourado de Gêmeos está presente. Na abertura, também está presente um Dourado de Gêmeos. A grande pergunta é: quem apareceu? Foi Defteros ou Aspros? A resposta é: Aspros de Gêmeos! Defteros sempre agiu pela encolha, ele nunca se reuniu com os outros Cavaleiros de Ouro numa reunião geral, fora que só pelo tom de pele dá pra saber, já que nos mangás em geral, pra dizer que uma pessoa é branca ou simplesmente um tom de pele claro, o personagem é desenhado com a cor da própria página branca do mangá. Já personagens pardos ou negros são usados tons de cinza na pele, o que é usado em Defteros. Inicialmente eu achava que ele era negro, mas aparentemente ele é apenas pardo, já Aspros é branco, podendo-se assim diferenciar facilmente ambos. Número 3. Cena Filler. No episódio final de The Lost Canvas, existe a cena do Tema de novo despertando a armadura divina para lutar contra Hades no corpo do Alone, inclusive ferindo seu rosto superficialmente. Porém, essa cena é 100% filler, ou seja, não existe no mangá. Entendam, Tema não pode acessar a armadura divina quando ele quiser. Não é assim que funciona. Na verdade, Tema só desperta a divina 2 vezes. Uma vez no mundo dos sonhos e outra vez quando ele luta contra sua mãe. Só que, apesar da passagem do mundo dos sonhos ser interpretativa, algumas coisas levam a crer que Tema despertar a divina ali só foi possível por aquele ser o mundo dos sonhos e sua vontade ter se tornado realidade naquele mundo e naquele mundo somente. Inclusive, Morfeu fala isso. Sua grande vontade se tornou realidade no mundo dos sonhos. Algo exclusivo do anime também acontece com El Cid, onde a vontade dele de formar a espada perfeita cria uma espada de energia da própria alma cortando Phantasus. Já a segunda vez que ele despertou a divina, apesar de não ser afirmado, o quadro onde aparece Sasha derramando seu sangue sobre Tema e Alone leva a crer que foi o sangue de Sasha que permitiu evoluir definitivamente sua armadura para a forma divina, após recuperar a alma do Pégaso e elevar seu cosmo ao infinito. Número 4. Relâmpago de Plasma? Assim como Kurumada fazia inicialmente no mangá original com o Seiya, todas as vezes que Tema atingia o 7º sentido, seus meteoros assumem a forma de feixes de luz idênticos ao relâmpago de plasma, incluindo as 2 vezes que ele veste a divina. A explicação é muito simples. Os golpes relâmpago de plasma e meteoros de Pégaso são exatamente o mesmo ataque, só que em velocidades diferentes. Quando o meteoro de Pégaso atinge a velocidade da luz, ele vira vários feixes de luz, ou seja, basicamente evolui para o relâmpago de plasma. Número 5.
Qual era o plano de Alone? Alone, Hades... Muitos devem ter ficado confusos sobre qual era exatamente o plano do Alone. Bem, inicialmente, pela manipulação de Hypnos, ele acreditava mesmo que a morte seria a salvação. Contudo, ao saber que após a morte o que havia era o sofrimento eterno, ele começou a bolar sua própria salvação. Ele, com sua vontade, suprimiu ao máximo a alma de Hades, o mantendo preso. Para evitar que a condenação eterna fosse o fim, ele fez o Lost Canvas para matar todos na Terra e impedir que fossem condenados. Ou seja, apenas teriam um descanso eterno. Dentro desse plano, tanto o exército de Athena quanto o de Hades precisaria morrer. Por isso ele matou vários de seus espectros. Após oferecer a tal salvação eterna, ele iria se matar, destruindo a alma de Hades para sempre junto com ele. Mas no final, Alone, já salvo, percebeu que sua salvação não era muito diferente da condenação de Hades. Número 6. Sobreviventes. Apesar de ter sido dito no clássico que apenas Doku e Shion foram sobreviventes na Guerra Santa anterior, Yato e Uzuriha, e alguns outros também que não foram nomeados, sobreviveram à Guerra Santa. Teneu, apesar de ter sobrevivido, não se enquadra pois era apenas um aspirante na época. Outra coisa curiosa é que o espectro Chat também sobreviveu, não sendo selado. Número 7. Qual o final? Que Tema, Alone e Sasha morrem no final, isso tá claro pra todo mundo. Assim, aparentemente Tema e Sasha retornam no Gaiden do Shion, mas aqueles eram apenas os seus espíritos nas armaduras. Então, como eles morreram? É uma cena bem confusa, não é verdade? O que acontece é que os três amigos de infância reúnem todas as suas forças no Bracelete de Flores para enviar / selar Hades nos Campos Elíseos. Tá, mas eles enviaram Hades pra lá, mas como eles morreram? Um detalhe que poucos perceberam é que para enviar Hades para os Elíseos, os três abriram uma hiperdimensão. E sabe como funciona? Na hiperdimensão, apenas com a proteção de um deus se pode sobreviver. Aí, a partir daqui, vem as teorias. Porque, gente, desculpa ser eu a dizer, mas é interpretativo. Então eu vou aqui trazer as teorias que eu mais considero que sejam as mais verídicas. Então, bora lá. A lógica seria que apenas Alone morresse, já que Sasha é Athena e Tema estava com a Divina. É possível que por depositar todas as suas forças no bracelete, Tema e Sasha ficaram sem forças para se proteger, o que eu acho pouco provável. E existe a possibilidade de Sasha e Tema desejarem morrer ao lado do seu amigo Alone. Afinal, no capítulo especial, onde Sasha menciona que talvez eles não retornem, Tema promete novamente que eles iriam salvar o Alone. E nessa perspectiva, duvido que deixariam o amigo morrer sozinho. E existe uma terceira possibilidade que eu acho a mais sem graça, que seria assim: os três usaram todas as suas forças para selar Hades nos Elíseos, fecharam o portal lá e beleza, todos ficaram sem forças e morreram pelos escombros, ou seja, aquele templo todinho caiu em cima deles e eles morreram. Pra mim é o mais sem graça, mas é uma possibilidade, porque a cena que eles olham pra trás pode tanto indicar que eles estavam olhando pra hiperdimensão quanto pro templo destruindo, caindo em cima deles. Aí fica o mistério. Eu duvido um pouco dessa terceira opção pelo seguinte: se fosse isso, não seria estranho que o Shion e o Doku não procurariam as armaduras de Athena e Pégaso? Sei lá, os escombros caíram na Terra, então eu acho que seria o mais provável. Quando as armaduras voltam no Gaiden do Shion, pra mim faz mais sentido que elas estivessem até agora vagando no espaço dimensional da hiperdimensão. Pra mim faz mais sentido. Número 8. Os que sabem. Os únicos dois espectros que sabiam desde o início que Hades era apenas manipulado por Alone era Cagarro de Bennu e Minos de Griffon. Exatamente! Pelo livro de crimes humanos, ele percebeu que os crimes do humano Alone continuavam a ser escritos, o que seria impossível se ele fosse Hades naquele momento. Então sim, Minos servia Alone naquele momento e não a Hades, provavelmente porque ele gostava de manipulação e de quem manipulava... fetiches. Número 9. Mestre do Yato. No anime, o mestre que treinou Yato de unicórnio foi Card de escorpião. No entanto, isso não é uma ideia original da autora Shiori. Posteriormente, em um capítulo especial, ela canonizou isso botando Cardia como mestre do Yato. E ainda mais, botando o teste para ele conseguir a armadura de unicórnio. O irônico de tudo é que Cardia deu uma prova de cavaleiro de ouro para o pobre do Yato. Mas foi de boas, entre aspas, já que Régulos de Leão estava ao lado dele. Número 10. Referências.
Shiori é uma autora que já usou diversas referências de outras obras de Saint Seiya na sua própria. Inclusive, referências ao clássico e outros mangás do Kurumada é o que não falta. Mas vamos ver agora referências que ela usou de outros spin-offs de CDZ. O design do Titã Cronos do mangá Saint Seiya Episódio G foi a inspiração que Shiori usou para o design do Alone. Pode reparar, a roupa sacerdotal, os cabelos com mechas divididas flutuantes. Outra inspiração que Shiori também tirou desse mangá foi o Cavaleiro de Leão mais jovem e prodigioso. Claro que as personalidades de Regulus e Aioria são diferentes, mas isso não elimina o resto, afinal, não estamos falando de uma cópia, e sim de inspiração. Já se tratando do Ômega, o Cavaleiro Rabinjar possui uma grande semelhança ao Cavaleiro do passado de The Lost Canvas, Francisca de Touro. Não o esquema de cores, e sim a aparência apenas. Só pra reiterar, apesar do nome Francisca, ele é um homem. E é isso, guerreiros, espero que tenham gostado a volta do quadro 10 fatos. Se gostou, já vai me apoiando dando aquele like gostoso, se inscreva aqui no canal, por favor, cara. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Me siga nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!